Boa tarde, meu querido, minha querida. Que a paz e a graça esteja sobre as nossas vidas. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus neste momento. Quero deixar para o seu coração a porção que se encontra em Mateus 14, versículo 27 ao 32, que diz: Jesus, porém, imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Talvez você esteja em uma situação semelhante. Talvez você esteja se afundando em problemas, em angústias, em dificuldades. Mas Deus tem uma palavra para o seu coração nesta tarde. Deus tem algo da parte dele para a sua vida. E a palavra de Deus para os nossos corações nesta tarde é: não tenha medo, tenha fé. Talvez o seu coração tenha sido cheio de medo, tenha estado cheio de medo. Você tem tido medo todo instante, achando que vai afundar, achando que não vai suportar, que não vai vencer as dificuldades. Mas a palavra que o Espírito Santo ministra aos nossos corações é: não tenha medo, tenha fé. Você irá vencer. Mas como eu posso vencer essa situação? Nós vimos isso no texto sagrado. No versículo 29, nós precisamos tomar a mesma atitude que Pedro. Versículo 29 diz assim: E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro precisava daquela prova, ele precisava passar por aquela experiência. Ele precisou sair do barco. Para você vencer essa circunstância, meu querido, minha querida, você precisa sair do barco. Ou seja, saia da zona do conforto. Saia dessa situação que você está vivendo. Você se acomodou com a situação, achando que você deve ficar nessa situação de sofrimento, você deve ficar nessa situação de angústia. Não, saia do barco. Saia da sua zona de conforto para alcançar aquilo que você nunca obteve. Faça aquilo que você nunca fez, meu querido. Saia do barco nesta tarde. Saia dessa situação de conforto e parta ao encontro do Mestre, para que você possa vencer toda e qualquer circunstância adversa. Não aceite a situação no seu lar. Não aceite essa crise no seu casamento. Não aceite essa frieza na sua vida espiritual. Não aceite essa crise na sua vida financeira. Saia do barco nessa tarde. Saia da sua zona de conforto e ande por sobre o mar. Porque o Senhor Jesus tem a vitória para você. Mas você precisa sair do barco. A segunda atitude que nós precisamos ter é não fitar os olhos no problema. O versículo 30 nos diz assim: Mas observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Enquanto ele estava olhando para o Senhor, ele estava bem, estava caminhando por sobre as águas. Mas ele observou o vento, ele viu o barulho do vento das águas e começa a afundar. Não fite os olhos no problema, olhe para o teu Deus. Ele é maior, ele é insuperável, ele é incomensurável, ele não pode ser medido, ele é o Todo-Poderoso. Olhe para o Senhor. A Bíblia nos diz em Hebreus 12, versículo 2: Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que ele está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Fite os olhos no Senhor da glória. Não olhe para a sua enfermidade. Não olhe para a crise financeira. Não olhe para a dificuldade no lar. Olhe para aquele que tem a solução para o seu problema. Aquele que tem um milagre para a sua vida. Olhe para o Senhor da glória. E Ele vai te dar a vitória. Não fite os olhos no problema. Olhe para o teu Deus. Ele é o maior.
Saia da sua zona de conforto, saia do barco, não fite os olhos no problema. Para nós finalizarmos, não tenha medo, tenha fé. Versículo 30, nós acabamos de ler, vamos ler também o 31, que diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro teve medo no versículo 30, no versículo 31 Jesus fala: por que duvidaste? Então nós entendemos que Jesus estava falando assim: não tenha medo, tenha fé, não tenha medo. O medo paralisa, meu querido. O medo, ele nos atrapalha. O medo, ele nos impõe como obstáculo. O medo nos torna ineficiente. Tenha fé. A fé nos torna gigante pela graça de Deus. A fé nos faz transpor barreiras. A fé nos faz derrubar muralhas. A fé nos faz vencer gigantes. Não tenha medo, tenha fé. Para nós finalizarmos, Mateus 14, 32 diz: e logo que subiram para o barco, o vento cessou. O vento vai cessar na sua vida. Basta você não ter medo. Tenha fé e Cristo fará o milagre na sua vida. Que Deus abençoe a você e a sua família. Que o Senhor prospere todas as bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Beijão e a paz do Senhor Jesus.